assunto de hoje é muito importante. Eu creio que não há nenhum outro assunto mais importante do que este. A vida eterna. Nosso texto está em primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 a 13. E o texto diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Existem muitas tentativas de explicação aqui de vir por meio da água e do sangue. O que parece representa o batismo e a morte de Jesus. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, nós aceitamos o testemunho dos homens. 2 ou 3 testemunhas podem garantir muita coisa, né? O testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ponto aqui de destaque. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Em nossos dias há uma preocupação constante com a longevidade. Isto é um paradoxo, pois ao mesmo tempo que as pessoas almejam viver muitos anos, a maioria não quer envelhecer. Ou é uma coisa ou é outra, né? Tratamentos, cuidados, exercícios físicos, alimentação especial, busca da forma milagrosa, busca da fonte da juventude, isso sempre esteve aí no cardápio, vamos dizer assim, né, de todas as pessoas. Tudo vale para esticar a juventude. Sem contar aí as operações, as cirurgias e outras coisas. Parece que alguns chegam a gastar a vida apenas preocupando-se em viver mais. Esse cuidado pode ser bom ou não, tá? Depende da motivação que leva a querer viver mais. Mas seja como for, está claro que a maioria das pessoas quer viver bastante. E para esses que gostam de vida, a Bíblia tem uma notícia excelente. Ela mostra que existe algo bem melhor do que os melhores anos que podemos passar aqui na Terra. A Bíblia fala em vida eterna, e fala muito em vida eterna. E ela não é apenas uma vida que não acaba mais. Uma existência que não tem fim pode ser um castigo insuportável. Nesse sentido, o que eu estou dizendo agora, o inferno também é vida eterna, uma vida que não acaba mais. Pode ser horrível, tá? Tratando-se do inferno, lógico, é horrível. Mas a vida eterna, ela é uma vida de qualidade perfeita que não acaba mais. Isto sim vale a pena. Não podemos entrar nos detalhes aqui, mas a Bíblia mostra isso. A vida eterna é o que de mais precioso o ser humano pode obter. Por isso é um assunto que deve ser do interesse geral. Eu creio que é de interesse geral. E João, neste texto que acabamos de ler, não está apresentando um relatório minucioso do que seja a vida eterna, mas ele acaba nos mostrando alguns pontos básicos a respeito dela, de acordo com o testemunho do próprio Deus. Os testemunhos do próprio Deus, é claro, tem uma validade incrível. Uma testemunha num tribunal tem muita força. Agora imagine o testemunho do próprio Deus. Os termos testemunha ou testemunho aparecem 8 vezes nesta passagem bíblica. Testemunha é aquela que garante que é assim. Testemunho é a prova apresentada por aquele que garante que é assim.
É assim por causa disso, disso e disso. No texto de hoje descobrimos que Deus mesmo testemunha, Deus garante que a vida eterna é de graça, dada por Jesus e que ela está em Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. É claro que a vida eterna é muito cara, tão cara que ninguém pode pagar, por isso mesmo ela é de graça. Ela é um presente caríssimo de Deus, pago com o sacrifício de Cristo na cruz. Um produto como este também não se encontra em qualquer lugar. Na verdade, como o texto mostra, a vida eterna só se encontra em Jesus. Isso de tal forma que ela, afirma que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem, não tem a vida. Ou seja, ainda que isso desagrade aí a muitos que entendem que todos os caminhos levam a Deus, ou gostariam que todos os caminhos levassem a Deus, consequentemente à salvação, à vida eterna, de acordo com o testemunho bíblico, só chegamos a ela por meio da fé em Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. A vida eterna é dada por Deus e está em Jesus.